Fala, torcida! Já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Remo acertou nessa contratação? Hoje a gente vai falar de um nome que pode surpreender muita gente na temporada, então fica comigo até o final porque tem muita coisa interessante sobre esse jogador. O Remo tá passando por um momento de reformulação e isso não é segredo pra ninguém. Com a chegada do técnico Léo Condé, o clube começou a redesenhar o elenco, trazendo novas peças e também abrindo espaço com algumas saídas. E no meio disso tudo, surge uma aposta que chama a atenção: o meia David Braga, ex-Atlético de Minas Gerais. Mas afinal, quem é David Braga? Será que ele pode realmente ajudar o Remo na Série A? Olha, a primeira coisa que você precisa entender é que ele não é aquele camisa 10 clássico, parado, esperando a bola chegar. Muito pelo contrário. O David Braga é um meia moderno, daqueles que se movimentam o tempo todo, que aparecem em diferentes partes do campo e que participam ativamente do jogo. Ele tem 24 anos, ou seja, ainda tem muita margem de evolução, mas já chega com uma certa bagagem. É um jogador leve, rápido, com boa visão de jogo e que sabe muito bem quando acelerar e quando cadenciar a partida. E isso, para um time que está tentando se organizar dentro de campo, é fundamental. Outra coisa que chama atenção nele é a versatilidade. Ele pode jogar centralizado, mas também cai bastante pelo lado direito. Isso dá mais opções táticas para o treinador e dificulta a marcação adversária. Não é aquele jogador previsível. E tem mais, ele finaliza bem de fora da área. Sabe aquele tipo de jogador que resolve arriscar quando o time não consegue entrar na defesa? Então, é exatamente esse perfil. Ele tem um chute perigoso e costuma aparecer bem na entrada da área. Além disso, ele também tem características de garçom, como a gente fala no futebol. Ou seja, não é só um cara que pensa em fazer gol, ele também cria oportunidades, dá assistências e participa diretamente das jogadas ofensivas. Agora, falando da trajetória dele, o Remo é apenas o quarto clube da carreira do David Braga. Ele começou na base do Desportivo Brasil, em São Paulo, onde se profissionalizou. Depois disso, chamou a atenção e acabou indo parar no Atlético, de Minas Gerais, em 2023. E foi lá que a carreira dele realmente ganhou destaque. No Atlético, ele não foi só mais um jogador, ele foi protagonista. Participou de campanhas importantes e ajudou o clube a conquistar títulos como o Campeonato Mineiro do Interior e o Troféu Inconfidência, em 2 oportunidades. Isso mostra que ele já está acostumado com jogos decisivos. Mas talvez o ponto mais importante tenha sido o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Ele teve participação direta nisso, sendo um dos destaques da equipe naquela campanha. Ou seja, não estamos falando de um jogador qualquer, é alguém que já sabe o que é pressão e já entregou o resultado. E não para por aí. Na Copa do Brasil, ele também foi peça importante na melhor campanha da história do Atlético. Isso mostra que ele consegue performar em competições grandes contra times mais fortes, o que é essencial para quem vai disputar a Série A. Agora, claro, nem tudo são flores. Ele teve uma passagem pelo Atlético Go ainda em 2023, mas não conseguiu se firmar. Foi uma passagem curta, com poucas oportunidades e acabou voltando. Mas isso também faz parte do processo de amadurecimento de um jogador. O importante é que, quando voltou, ele retomou o bom nível e voltou a ser decisivo. No total, pelo Atlético, foram 98 jogos com 19 gols e 10 assistências. São números interessantes, principalmente para um meia. Agora ele chega ao Remo vivendo um momento diferente na carreira. Pela primeira vez ele vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E isso muda tudo. O nível sobe, a pressão aumenta, a cobrança é maior. Mas também é a grande oportunidade da vida dele. E aí entra uma questão importante: será que ele vai sentir? Ou vai corresponder, porque talento ele tem? Isso já ficou claro. A dúvida é como ele vai se adaptar a esse novo cenário, com mais visibilidade, mais exigência e enfrentando adversários de alto nível. Por outro lado, o contexto pode ajudar. O Remo está montando um time novo, com um treinador que gosta de jogadores dinâmicos, que se movimentam e que participam do jogo. E isso encaixa muito bem com as características do David Braga. Além disso, ele chega com confiança, vindo de boas temporadas, o que também faz diferença. E tem outro ponto que pouca gente fala: jogadores que vêm de times menores, mas chegam com fome, com vontade de mostrar serviço, muitas vezes acabam surpreendendo mais do que nomes badalados. E o David Braga pode ser exatamente esse tipo de jogador. Aquele cara que chega sem tanto holofote, mas que jogo a jogo vai conquistando espaço e se tornando importante. Pensando no cenário do Remo na temporada, o clube não deve ter vida fácil. A Série A é extremamente competitiva e o principal objetivo deve ser se manter na elite. Mas para isso acontecer, vai precisar de jogadores que façam a diferença. E o meio-campo é um setor chave. Se o David Braga conseguir encaixar, ele pode ser aquele jogador que liga defesa e ataque, que cria jogadas e que aparece em momentos decisivos. E aí, claro, o impacto pode ser muito maior do que muita gente imagina. Agora eu quero saber de você: você já conhecia o David Braga? Acha que ele pode dar certo no Remo? Ou é uma aposta arriscada? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante.
E se você curte esse tipo de conteúdo, análise de jogadores, mercado da bola e tudo sobre o futebol brasileiro, já se inscreve no canal porque aqui você não perde nada. O Remo segue se movimentando e essa pode ser só uma das várias peças que ainda vão chegar. A temporada promete ser intensa, cheia de desafios, mas também cheia de oportunidades. E quem sabe, com apostas certas como essa, o clube não consegue surpreender. Valeu por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.